sobre sensor Hall. Bom, eu sou o Arthur Henrique, esse aqui é minha matrícula. Experiência da disciplina de prática de física dos dispositivos eletrônicos. Bom, aqui uma breve agenda do nosso experimento, né? Objetivos, materiais, o experimento e alguns itens que constam nesse experimento. Bom, sendo aqui com o objetivo do nosso experimento, né? Nosso experimento é introdução ao efeito Hall com a medida da intensidade de campos magnéticos utilizando o sensor Hall. Determinação da curva de resposta do sensor em função do ângulo de incidência das linhas de campo magnético. Esse experimento aqui a gente utilizou o multímetro ET157B. Esse multímetro aqui ele é MIB, tem uma precisão muito boa. Um protoboard, uma fonte MPL 3305 do laboratório, o sensor Hall que a gente utilizou foi o Honeywell SS495A e um transferidor com magnetos, que é um transferidor, né? E ele tem essa argolinha aqui, onde é constante 2 ímãs, como a gente pode ver aqui, um face a face, né? Então, aqui é o sul e aqui o norte, tá? Bom, o que é o efeito Hall? O efeito Hall ele foi descoberto em 1889 por Edwin Hall. O efeito Hall é uma propriedade que se manifesta em um condutor ou semicondutor quando um campo magnético perpendicular ao fluxo de corrente é aplicado. Ou seja, a gente tem aqui um semicondutor, né? E a gente aplica nesse semicondutor uma corrente na direção X aqui, né? E um campo magnético na direção Z. O que o Hall, ele observou? Ele observou que quando ele aplicava essa corrente em meio, né, esse semicondutor estava no meio de um campo de fluxo magnético aqui perpendicular a essa corrente, ou formando um ângulo que seja, ele percebeu que essa corrente aqui, essa corrente principal, ela diminui a intensidade. Ou seja, significa que essas cargas que compõem essa corrente aqui, elas estão se direcionando para algum outro canto, né? E, bom, pela lei de Lorentz, né, que está descrita aqui embaixo, que a gente pode utilizar a regra da mão direita, ou seja, quando a gente tem uma partícula que está numa certa velocidade, uma certa direção, em um meio magnético, essa partícula sofre uma força, e a direção dessa força, né, ela é determinada através da regra da mão direita. Essa é uma descrição assim, bem breve da lei de Lorentz. Ou seja, a regra da mão direita. A gente tem uma partícula, né, ou seja, uma carga, aqui na direção aqui, a direção Z seria que é a direção aqui do meu polegar. A gente tem um campo magnético na direção do indicador, perpendicular a essa partícula, e essa partícula, então, que tem a velocidade na direção Z, com o campo perpendicular na direção Y, ela vai ter uma força de deslocamento na direção aqui do meu dedo do meio, tá? Então, essa é a regra da mão direita. Seriam os 3 vetores, né, perpendiculares um ao outro. Tá? Então, o que o Hall percebeu foi isso. Quando ele passava essa corrente e tinha um campo magnético aqui, ele observava uma diferença de potencial nas extremidades laterais desse semicondutor. A gente pode ver aqui nessa ilustração. Tá? Esse é o efeito Hall. O nosso sensor Hall que a gente vai utilizar aqui é o Honeywell SS495A. Aqui ele está o encapsulamento dele, ele é bem pequenininho. Tá? A pinagem dele, o pino 1 é o VDD, o pino 2 GND e o pino 3 output. Tá? Internamente tem essa estrutura aqui, tem um Hall sensor aqui nele, integrado nele, um amplificador para amplificar esse sinal e a saída. A saída dele, como a gente pode ver aqui, é composta por 2 transistores em antiparalelo, que seria um transistor NPN e um transistor NP ligados. E essa a gente pega aqui no coletor. Ou seja, a gente vai ter aqui na saída tanto sinal positivo quanto sinal negativo. Isso vai indicar o quê? A gente vai observar isso no experimento, a gente vai observar que isso tem relevância, né? Essa saída ser dessa forma aqui. Algumas características aqui principais desse sensor, a gente pode observar aqui a tensão de operação dele, que é típica 5 volts. O tempo de resposta dele é de 3 microsegundos. Tá? A sensibilidade dele, sensibilidade típica dele aqui a 25 graus, é de 3,3 milivolts por Gauss. O máximo e o mínimo tensão de saída dele
nesse caso aqui, as condições do teste foram em 700 Gauss, né? Então, o máximo a gente teve 4,8 volts e o mínimo de 0,2 volts. Algumas outras características aqui dele. E esse gráfico aqui, ele mostra aqui no gráfico a função de transferência dele aqui, né? No caso, a função de saída dele. Seria o seguinte, a 0 Gauss, né? A gente tem 0 volts na saída. Quando a gente vai aumentando a intensidade de campo aqui para a direita, a gente chega aqui em 640 Gauss, a gente tem o máximo de saída dele, que seria 4,5 volts típico. Se a gente caminha aqui para a esquerda, no caso, não seria diminuindo a intensidade de campo, mas equivaleria a você inverter o campo magnético. A gente vai ver isso na experiência. A gente, aqui para menos 640 Gauss, por exemplo, a gente teria o mínimo de tensão que sai aqui. No caso, o mínimo não, o máximo negativo, no caso, seria que sai aqui, aqui mais ou menos 5 volts de saída. Só que menos 5 volts, no caso, né? Seria tensão negativa. Tá? Perdão, na verdade, quando a gente tem tá aqui em 0 Gauss, que seria sem influência de campo magnético, aí ele tem uma saída típica de 2,5 volts, tá? A montagem do experimento foi a seguinte. Esse aqui é o circuito para poder medir. A gente alimenta ele com 5 volts, com VDD, o VCC aqui no pino 1, o GND no 2 e a saída aqui do multímetro no pino 3. Na protoboard, ele foi montado aqui dessa forma. A gente tem aqui os nossos 2 ímãs, né? Norte e sul. E a ideia do experimento é essa daqui. O sensor Hall posicionado. Essa aqui é a posição de 0 grau, né? Então, indicado P0. Dessa forma aqui, o norte na face da frente do sensor e o sul na parte de trás. De campo nesse sentido. E a gente vai variar esse campo fazendo um ângulo θ com a face do sensor. Então, o nosso novo BZ vai ser um BZ de θ, vai ser no cosseno desse ângulo θ aqui. Vai ser B0 cosseno θ, tá bom? O primeiro passo desse experimento é determinar a tensão de saída VSO, observada na ausência de um campo magnético significativo sobre o sensor, com uma tensão de alimentação de mais 5 volts. Então, a gente alimentou o sensor e mediu, simples assim. E a tensão média que a gente observou foi de 2,66 volts, correspondendo ao gráfico, né? Que a gente já havia falado aqui, na ausência de campo magnético, a saída típica dele, 2,5 volts. Então, tá coerente, significa que o nosso sensor aí está funcionando legal. Pode ressaltar que esse experimento aqui, a gente procurabilidade ao máximo do ideal, mas a gente não consegue. Como a gente bem sabe, a Terra é um gigante ímã, é um ímã gigantesco. Então, a gente tem linhas de campo passando por nós e, consequentemente, por esse sensor o tempo inteiro, além de outras influências eletromagnéticas, né? Então, nem sempre é o ideal. Mas esse valor está bem coerente. O segundo passo foi determinar o valor E0, que é o valor com em 0 graus, né? A partir do modelo do sensor. O modelo do sensor é aqui descrito. Então, o nosso a nossa tensão de saída é KS vezes BZ mais VSO, que no nosso caso aqui é KS B0 cosseno θ, tá? Isso que vai depender do ângulo de incidência, mais o VSO. Aqui no caso, como a gente quer determinar o nosso B0, então esse cosseno aqui é 0, então cosseno de 0 é 1. Então, simplesmente, a equação ela se torna o nosso VS max, né, com a incidência de campo no 0 graus. Então, VS max é o KS B0 mais VSO. A gente achar o B0 é VS max menos VSO sobre KS. Tá? No caso aqui, o nosso KS é a precisão do sensor, a precisão dada lá no datasheet dele. Nesse caso, esse sensor aqui é 3,125 milivolts por Gauss. Tá? Aí, fazendo os cálculos aqui, o nosso VS max, 4,768 volts, menos o nosso VSO, que a gente mediu, acabou de medir no item anterior, 2,610 volts. O valor da tensor sem incidência de campo dividido pela precisão dele, né? É 3,125 milivolts.
Então, a gente chegou o valor da intensidade de campo de 690,56 Gauss, tá? Então, tá aqui, PS max 4,678 volts, cosseno de 0 é 1, né? E nossa intensidade de campo aqui que você mediu, teoricamente, foi de 690,56 Gauss. Bom, o próximo passo da experiência foi realizar medidas das tensões, né, do sensor Hall com o multímetro para diferentes valores de diâmetro do sensor e o campo magnético. Sempre usando o melhor escala do voltímetro, calcule os valores de cosseno de θ, a densidade de fluxo magnético na direção Z, BZ de G, perpendicular ao sensor. Então, agora o que a gente está fazendo? A gente está fazendo exatamente isso aqui. A gente está pegando aqui, a partir da posição B0, está variando esse transferidor aqui, vários ângulos θ, né, e medindo qual é a saída do sensor. Botando aqui nessa tabela. Foi o que a gente fez. Então, aqui para 30 graus, teve 4 volts na saída. Para 120 graus, a gente teve 2,4. Valor interessante aqui, por exemplo, para 90 graus, a gente teve 2,60. Ou seja, quando não, teoricamente, quando não tem linhas de, né, atravessando o sensor ali, não tem fluxo, então, a gente não tem nenhuma densidade de fluxo ali, então, o valor seria o nosso B0, né? Então, a gente teve o valor aqui de B0, 2,60. Aqui também, 270, no caso, a gente já inverteu totalmente o transferidor, a gente chegou no valor bem próximo, 2,5. E a gente viu a densidade, né, de fluxo aqui, ó, de 0 graus. Ou 0 Gauss, né? 0 Gauss. E a gente fez todas as medidas para todos esses ângulos aqui, variando o nosso transferidor e foi anotando os valores e depois a gente, posteriormente, a gente calculou qual seria a densidade de fluxo. A gente vê que a gente tem valores tanto positivos quanto negativos. Próximo passo, a gente plotou, né? A gente plotou dois gráficos, a gente montou um modelo não linear e um modelo linear. Aqui, o modelo não linear, ele é baseado na tensão de saída e o ângulo que o sensor tem em relação aos magnetos, ou que seja, ou os magnetos em relação ao sensor. Então, a gente consegue ver que no ângulo de 0 graus, né, o fluxo está passando totalmente pelo sensor, a gente tem a saída máxima. A gente vai variando o ângulo, a tensão vai diminuindo e depois, por sua vez, vai subindo novamente. Ou seja, é o movimento que a gente faz ali no transferidor, né? A gente vai girando o transferidor e realizando realmente esse movimento aqui de parábola. Tá? E aqui o modelo linear é a tensão pela densidade de campo, o BZ de Gauss ali. Então, quanto maior que a densidade de fluxo aqui, no máximo aqui, 690 lá, que foi medido, a gente tem a saída máxima aqui, ó, 4,5 mais ou menos. Tá? E você vê que todos os valores são correspondentes. 0 graus, 2,5. Zero fluxo, no caso ali, quando está ali em 90 graus, né? A gente não tem nenhum fluxo no sensor. A gente aqui com 2,5, que é a saída típica dele. E botou aqui também o erro médio quadrático, que foi 0,0362213, bem razoável, esse modelo aqui. A gente pode ver aqui também a dispersão e essa linha azul, obviamente, a interpolação desses pontos aqui também. Detecção de campo magnético com Hall SS495A e o multímetro PT1507. Então, nessa a gente quer determinar qual o valor mínimo de campo que a gente pode detectar com esse sensor aqui e com o multímetro que a gente tem utilizado. Então, a sensibilidade do nosso sensor é 325 mil por Gauss e a resolução do multímetro também. Tem lá no datasheet dele, de 0,1 milivolts na escala mais sensível. Então, a gente chegou nessa equação aqui. Para a gente determinar a variação de campo que a gente vai conseguir medir, né? Delta BZ, delta V é o que? A sensibilidade do nosso multímetro dividido por S, que é a sensibilidade do sensor Hall. Tá aqui. Então, fazendo 0,1 milivolts dividido por 3,5, 35 milivolts com milivolts, sobra 0,032 Gauss, tá?
Então, essa aqui é o valor mínimo que a gente consegue medir com esse sensor, SS495A, e o multímetro. Então, se a gente pegar um multímetro que tem uma sensibilidade aqui maior, chega num valor simplesmente mais preciso. Então, os dois dependem um do outro. A gente também pegou um modelo comercial que é utilizado, inclusive eu já utilizei esse aqui para medição de corrente elétrica, o ACS 712. Ele é muito comum, fácil de encontrar. Ele é da Allegro Microsystem. Ele tem várias faixas de corrente disponíveis, como eu disse, 20 e 30 amperes. Tá? A precisão dele está aqui. E por sensor de 5 amperes, a precisão dele é de 185 milivolts por ampere. 30 amperes, 66 milivolts por ampere. Então, precisa de mais ou menos 1,5%. A saída dele é analógica, tensão proporcional à corrente detectada. As aplicações típicas dele é medição de corrente em fonte de alimentação, inversores, carregadores de bateria e sistema de gerenciamento de energia. Aqui a gente tem o esquemático dele, aqui a foto dele. Ele começa desse formato aqui, já vem uma plaquinha para você poder utilizar. Basicamente, você tem um circuito fechado, que abre o circuito e conecta o circuito aberto aqui. Né? Então, fazendo com que a corrente passe por esse CI e você obtém aqui uma saída. Então, ele já tem esse ACS 712, né? É o CI que faz a medição dessa corrente aqui, te dá uma saída proporcional à corrente, né? Uma saída de tensão analógica. Tá? A plaquinha aqui, eles colocaram tem uns filtros aqui, tem os capacitores de bypass, um LED para indicar o funcionamento, etc. Né? Bom, não é o único sensor não é o único sensor que utilizado assim, no mercado para fazer medições, né? A gente tem sensor, esse aqui no caso, se for, a gente pode dizer invasivo, a gente tem sensores não invasivos que utiliza, por exemplo, o princípio da lei de Faraday, né? A qual você tem uma corrente circulando em um fio, você tem um corrente gerado em torno dela. Então, através de apenas acoplar um sensor ali ao redor daquele cabo ali, sem precisar passar o circuito pelo sensor, etc. Tal, apenas ao redor daquele fio ali você consegue medir a corrente dele com base na intensidade de campo gerada. Né? Aí são sensores não invasivos e aí vai variar a precisão e etc. Tal. Eu quis trazer esse porque esse daqui eu já utilizei ele já. E para soluções que não precisam de uma precisão tão grande, a gente consegue utilizar ele aí tranquilamente, tá? Essas que foram algumas referências que eu utilizei para realizar esse relatório. E muito obrigado pela atenção. Esse foi o experimento 5.